E o mundo em poucos dias mudou tanto. Que loucura, Paulo. Que loucura, Gabi. Depois das 6 está começando agora. Bom, Gabi, a nossa ideia aqui não é comentar sobre fatos depois das 6, desde o momento que a gente teve essa ideia junto lá atrás, foi sempre de tentar trazer reflexão e não reflexo sobre. Adorei essa tua frase, Você inclusive. gostou, né? Então, trazer reflexão e não reflexo sobre as É isso coisas que aí. estão acontecendo na nossa indústria. Eu acho que a gente tem que manter essa coerência. Nós tivemos aí uns acontecimentos que foram realmente que varreram o mundo, literalmente varreram o planeta Terra. A capa da revista Economist da semana passada justamente diz que o planeta parou, literalmente o planeta parou. É. E o que eu gostaria de propor nesse programa é a coerência do que a gente vem fazendo, é trazer para Tá. as pessoas que estão seguindo a gente justamente as nossas reflexões sobre tudo Isso. isso que nós estamos tendo o privilégio, né, de testemunhar como na nossa passagem pela vida, né? Então acho que é essa a ideia que a gente É. vai tratar, né? Vai ser um aprendizado e tanto. E realmente a questão do lockdown, né, da Terra, eu acho que aquele símbolo ali da The Economist realmente foi incrível. E eu sou a louca da história, eu adoro voltar para trás quando acontecem algumas coisas para entender, porque a vida é cíclica, né? A história é muito, as coisas às vezes se repetem de maneiras um pouco diferentes, mas elas se repetem. E eu fui pesquisar sobre a gripe espanhola, 1918, e foi impressionante, assim, sabe? Um navio vindo da Europa, chegando no Brasil, no caso, e setembro a novembro, exatamente 3 meses de alto contágio, ou seja, o tal do pico que a gente está falando, e em dezembro já eram raríssimos os casos de contágio. E aí a gente volta para o nosso mundo atual e pensa, né? Gente, com tanta evolução, com tanta tecnologia, com tanta cientistas pensando juntos, as melhores cabeças do mundo pensando junto. Então, assim, quando você vai ver o tempo de duração, o impacto que isso teve, a gente tem aí, dentro da realidade, a gente tem perspectivas né, de uma retomada um pouco mais rápida em tudo isso. Não sei se você pensa parecido, o que você acha? Não tem dúvida. Eu acredito na raça humana. Eu acredito que nós, seres humanos, Eu somos também, muito. capazes, né? Muito. Sempre fomos capazes, na nossa história, de reagir quando nós nos sentimos ameaçados de extinção. Total, a gente é extremamente resiliente. Nós somos Extremamente. resilientes. Nós não somos capazes de acabar com nós mesmos, né? Exato. E eu acho que Instinto. essa vai ser a grande prova É. da nossa evolução como raça humana no domínio das ciências, no domínio das luzes, no domínio do pensamento, em que em algum momento a gente vai conseguir superar essa questão através da ciência, através da própria nossa capacidade de desenvolver uma solução clínica, médica, para estancar um pouco esse movimento. Eu não tenho a menor dúvida disso. O grande problema que se Nenhuma. coloca é quando, né? E aí ninguém tem bola de cristal para dizer se vai ser Exato. daqui a um mês ou se vai ser daqui a 6 meses. Então, Exato. o que nos resta nesse momento, além de tomar todas as medidas que a gente tem lido na imprensa, etc. e tal, o que nos resta nesse momento é utilizar o máximo da nossa própria capacidade humana de pensar sobre as coisas. Esse é o momento Exatamente. de pensar. Inclusive sobre nós mesmos, sobre o nosso convívio social, sobre nossa família, sobre nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Nossa, vão ser muitas reflexões. O que você vê hoje como sendo assim, olhar a tua grande reflexão hoje, o que você está vendo de mais importante aí que a gente possa ressaltar? Bom, eu acho assim, pensando, refletindo, eu tenho refletido bastante, como todos nós. Aliás, Claro. nosso confinamento aqui na França começou
já tem já umas 10 dias, né? Então, É confinamento mesmo, é né? um Não pode sair confinamento, mesmo, né, não, Paulo? é um Para que não pode confinamento, sair? não, um confinamento literal, sobre as Uhum, regras da ordem, né? Do que eles chamam das forças de ordem. As pessoas só podem sair das suas casas por 3 motivos. Primeiro motivo, para comprar produtos alimentícios. Isso não está faltando, não está havendo desabastecimento aqui, está tudo muito uhum, normal, o comércio está na normalidade. Segundo uhum. motivo é motivos médicos, ou seja, você precisa ir na farmácia, você precisa ir ao médico, etc. E o terceiro motivo é um motivo para você poder fazer um exercício em torno da sua casa, levar o seu cachorro para passear ou fazer um exercício rápido dentro do perímetro da onde você mora. Exato. Se estiver na rua não fazendo uma dessas 3 coisas, com um certificado, tem um papel que você precisa preencher. Se você não estiver Uhum. fazendo isso, ou não tiver com esse papel, com o seu documento, você paga uma multa imediata de 130 euros. Né? Olha só. Então, é um confinamento absoluto e que, enfim, realmente a sociedade francesa está jogando o jogo. Né? Então, isso é muito bom. Isso é vital, vital. A responsabilidade, tem gente colocando o outro, né? A responsabilidade depende de cada um. Isso Né? é uma consciência individual vital para a coisa acontecer, definitivamente. Como é que você está vendo lideranças, Paulo, pelo Então, essa é mundo? uma, essa é uma das reflexões que eu tenho tido sobre liderança. Aí, quando eu falo de liderança, eu falo no aspecto mais amplo possível. Aí eu vou trazer um pouco as minhas reflexões sobre a liderança, as lideranças de poder, de governo, e depois a gente Sim, pode falar até sobre as lideranças de empresa, porque elas se misturam um pouco, o papel das lideranças se mistura um pouco nesse momento de crise. Né? Eu acho que sim. uh, existe uma liderança que é aquela liderança em que tudo vai bem, né? E aí quando né, a economia vai bem, o governo vai bem, o sistema social funciona bem, existe praticamente a necessidade de que o líder ele tenha esse recuo para permitir que as coisas funcionem sem muita intervenção, né? Como a gente chama Sim. dentro da linguagem empresarial do micromanagement, né? Uhum. Mas nos momentos de crise extrema, como essa que a gente está vivendo agora, existe um perfil de liderança em que ela tem que ser protagonista. Ela tem que assumir Exato. efetivamente o seu As papel pessoas de líder. precisam de uma liderança, né? Necessitam disso, exatamente o que você falou. Elas precisam perceber que o líder está tomando o seu papel de líder, assumindo a sua condição de líder e tomando decisões. Eu acho que é fundamental dentro do nosso sistema social que a gente perceba que tem alguém tomando decisão no seu perímetro para que a gente também possa ter a segurança de tomar as decisões dos A nossos. decisão aqui, exatamente, exatamente. Muito bem É colocado. importante a gente observar o que está acontecendo, o comportamento de alguns líderes hoje globais, e aí eu não quero nem falar do que está acontecendo no Brasil, porque aí é uma discussão que polariza, mas quando a gente percebe É, claramente como é que se comporta uma Angela Merkel, como se comporta o Emmanuel Macron, o Boris Johnson, o Trump, o próprio presidente Bolsonaro, enfim, quando a gente percebe como é que se comportam essas lideranças, a gente vê nitidamente que a maneira como eles se comportam repercute diretamente no bem-estar da sociedade que eles da representam. sociedade. Né? Total, total. E, E psicologicamente, inclusive, isso é exatamente, vital. exatamente. Não é somente só no aspecto psicológico, mas o comportamento que modela Sim, sim, as sim, sim, sim. prioridades daquela sociedade. Né? Sim, de empatia com o próximo, tudo, acho que é comportamento em geral, você está certíssimo. E passando isso pro lado empresarial, é, líderes de pequenas, médias, grandes empresas, não interessa o tamanho da empresa. Nós vimos agora, né, antes de começar, o pronunciamento do Arne Sorenson, do presidente CEO, né, da Marriott International, maior rede hoteleira do mundo. O que ele fez? Ele mandou uma cartinha? Ele simplesmente mandou um WhatsApp pro pessoal? Não, ele fez um vídeo, ele botou a cara, ele deu o tom de voz que precisava, ele foi realista, sem deixar de dar esperança, deixou claro a sua postura, o seu pensamento,
Incrível. Vamos deixar o link lá embaixo para todo mundo olhar. Então, assim, o que nós podemos falar é: deem as caras, estamos juntos. As pessoas precisam que você diga que estamos juntos. E aí a gente vai a todos os níveis, né? Para quem pode, por exemplo, funcionárias, colaboradores da tua casa, né? Empregadas domésticas, por exemplo, esteja junto. Quem pode, a entrega de uma cesta básica na casa dela, o mínimo que seja. E esses dias a gente até ficou bem emocionado, assim, porque nós ligamos para nossa e ela ficou extremamente emocionada porque ela falou que foi as únicas pessoas que ligaram perguntando se ela precisava de alguma coisa. É muito pequeno, você tem que ir até o último nível. Então, liderança, definitivamente, isso é uma das reflexões importantes. O vídeo do Anne Sorenson vale a pena ver, a gente vai colocar para as pessoas, porque Sim. aquilo ali foi, para mim, uma das lições que mais me tocaram em toda essa crise. Nós, como hoteleiros que somos, você vê uma pessoa que está com um tratamento seríssimo de câncer, né? A gente sabe, todo mundo sabe, ele não escondeu das pessoas, o CEO da maior empresa de hotéis do mundo, Sim. um drama pessoal gravíssimo, que é o tratamento de câncer, falando, né? Abatido pela doença, abatido pela situação, mas com uma firmeza. Impressionante. Firmeza que é Impressionante. de emocionar. Então, realmente, para mim, dentro da minha reflexão, acho que a liderança nesses tempos em que a gente está vivendo, ela é fundamental, porque ela permite que você dê o exemplo para as pessoas também tomarem decisões sobre as suas vidas, sobre as suas equipes, também permite que você também, né, exerça efetivamente o seu papel, que tem que ser feito em tempos bons e em tempos ruins, né? Eu acho que é isso aí. a liderança é uma reflexão profunda que eu faço nesses últimos dias acompanhando isso tudo, né? Definitivamente. E aí a gente já pode linkar isso no nosso último tópico, que é o impacto no comportamento, inclusive, né? O que você está pensando sobre esse assunto? Esse é um outro tema também que eu acho que a gente vai observar bastante nesse período de confinamento, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre o que a gente tem falado sobre social distance, né? Distanciamento social, né? E quando a gente percebe essas medidas, aí no Brasil foram medidas tomadas voluntariamente pela sociedade, aqui na Europa foram medidas tomadas impondo pelas forças pelo governo, o que a gente percebe claramente, e acho que essa é a minha reflexão, é que, na verdade, nós já estávamos confinados socialmente, né? Quando a gente percebe, a gente vê como é que a sociedade vinha evoluindo, estando mais em casa, assistindo mais Netflix, parando de sair, deixando de se relacionar fisicamente com as pessoas, utilizando somente text messages para se comunicar, para organizar a sua vida, né? Fazendo delivery, né? O crescimento da Amazon. Então, assim, nós já estávamos numa situação de isolamento social, de distanciamento social, de confinamento social. Então, esse confinamento, ele vai apenas selar um comportamento social que a gente já vinha tendo já há algum tempo, né? Então, acho que isso é um outro objeto da minha reflexão. Agora, por outro lado, os seres humanos, pela sua natureza, a gente acabou de falar também da natureza do ser humano, o ser humano, por sua natureza, desde que ele é ser humano, ele é um ser social. Então, eu acho que esse confinamento social forçado vai gerar uma nova ordem nas relações que, para mim, ao meu ver, vão transformar o nosso mundo, a nossa sociedade, numa direção muito melhor do que a gente estava indo. A gente vai ser... A gente estava indo para o distanciamento, né? E é engraçado que esse isolamento vai nos trazer mais próximos, né? Exatamente. Vai ter um enriquecimento aí total, né? Espiritual, social, cultural, familiar. E a gente conversando antes, foi muito legal que falamos, né? Que vai ser uma conexão, a gente vai se conectar através de tecnologia para conseguir, inclusive, se desconectar.
de tantas notícias e de tantas coisas que a gente vai ficar ouvindo aí nos próximos meses. Então, vai ser uma conexão diferente. Eu ouvi esses dias um pensador aí falando, né, que a gente estava usando a nossa casa para dormir. A gente estava lá, era um lugar que a gente dormia de vez em quando. Então, a gente vai reaprender a conviver na nossa casa, conviver na nossa família e, mais importante, conviver com a gente mesmo. E esse vai ser o mais difícil. Aprender a conviver com a gente mesmo. O autoconhecimento vai fazer parte dos próximos meses e isso vai mudar gerações. E isso a gente vai ter uma geração nova, vai mudar nossos valores, a gente vai ter novos valores. E o pós, assim como, lá vou eu de novo na história, assim como pós-gripe espanhola, assim como pós-grandes crises, a gente saiu mais resiliente ainda, a gente saiu mais forte ainda. Todo o sistema de saúde que nós conhecemos hoje foi uma consequência da gripe pós-espanhola. Então, a gente tem gripe pós-espanhola, não, gripe espanhola. E então, a gente vai sair com ações práticas, positivas para as novas gerações, e a gente vai sair com valores, porque eu acredito piamente, e a gente vai se conhecer também, todos nós melhor, eu sempre acreditei piamente que nós estamos sim evoluindo. Não acredito em regressão, eu acredito numa evolução constante. Às vezes pelo amor, às vezes pela dor, mas a gente está constantemente evoluindo, e isso certamente é para o nosso aprendizado. Inclusive o aprendizado ele vai no extremo, né, da existência humana, que nós estamos tomando uma consciência como sociedade, como seres humanos, de que a morte ela é real, né? Real. Ou seja, a morte é real. Então, na medida em que a gente toma a consciência de que nós somos finitos como humanidade, como seres humanos, olha, isso não sou eu quem diz, isso aí são os filósofos que falam isso há muitos séculos, que dizem que a grande evolução do ser humano e das sociedades evoluídas são aquelas que têm a consciência da sua finitude. E o ser humano, quando ele toma consciência que ele é finito, que ele vai morrer um dia, ele passa a valorizar muito mais a vida. E é essa a grande transformação que a gente está esperando, né? E que vai acontecer agora, porque não tem jeito, se a gente não tomar cuidado, acabamos. Né? E eu só vou dar um contraponto aí, Paulo, porque eu sou espírita há muitos anos, trabalho e estudo na Federação de São Paulo, e eu só vou falar de uma outra maneira, exatamente o que você está falando. Não, nós não morremos, mas sim, cada vida ou cada encarnação, como nós chamamos, sim, isso é finito. Mas nós, enquanto espíritos, nós não morremos, a gente tem uma vida espiritual incrível nos aguardando aí, com muito aprendizado pela frente. Então, a gente com certeza vai ter pessoas que se identificam com você ou comigo, e é importante a gente entender os nossos valores e se apegar a isso, porque isso pode ser muito consolador. E a gente precisa de consolo, precisa de esperança. Então, cada um vai ter aí os seus pensamentos e crenças que vão ajudar muito nesse momento. É isso aí. E muito bem. A coisa fica por aí, né, Gabi? Acho que a gente não tem muito mais o que falar. Acho que agora a ideia é a gente colocar reflexão e deixar os nossos seguidores refletindo, né? Deixa com um pouquinho de gosto esses momentos para que a gente possa voltar, né? A gente vai ter muito o que falar, mas a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. E nós também estamos refletindo, né, Paulo? Claro, com certeza. Muito bom. Beleza, tá bom, gente. Um beijo para você. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal.